A palavra de Deus diz aqui do livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo de número 30, o seguinte: Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando então caiu nas mãos de salteadores, e estes lhe tiraram as roupas, o espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e quando eu voltar, lhe pagarei as despesas que você tiver. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e irmãs neste momento algo muito especial e ao mesmo tempo muito forte, o que encontra-se neste texto. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, na nossa página Figura Pública, no Facebook, bem como aqui também no nosso canal no YouTube, para você se inscrever. Aqui você vai encontrar sempre um devocional, uma pregação, testemunhos e muito mais para o seu deleite espiritual. E não esqueça também de ativar o sininho para você receber as notificações de quando um devocional for colocado aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Muito obrigado desde já e eu peço a você que também compartilhe esta reflexão da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Sendo assim, você estará abençoando a vida de muitas pessoas. Nesse texto que ora nós lemos, Lucas capítulo 10 e o versículo 30 ao 35, nós vemos uma parábola, um episódio, cujo título, a parábola do bom samaritano. Eu gostaria de falar não somente sobre o sacerdote que passou de largo, fingiu que não viu aquele homem seminu caído no chão, ferido, machucado, desmaiado, e passou. Não quero falar apenas sobre o levita também, que fez a mesma coisa. Fingiu que não viu. Passou de largo. Nós temos 2 pessoas aqui, o sacerdote e o levita, 2 pessoas que deveriam dar o melhor exemplo possível. Mas, lamentavelmente falando, eles passaram do outro lado e deixaram de socorrer, de ajudar alguém que estava perdido, que estava
vilipendiado, literalmente falando, ferido, machucado, seminu, desmaiado à beira do caminho. Logo a palavra do Senhor vai dizer que um bom samaritano, a palavra de Deus o chama assim, samaritano, que também vem passando por aquele mesmo lugar. Mas o bom samaritano, quando vê aquele homem ferido, machucado, sangrando, desmaiado, ele para a sua comitiva, ele desce da sua carruagem, do seu animal, e ele vai aplicar nas feridas daquele homem que foi atacado pelos salteadores, os tão conhecidos chacais do deserto na época. Ele vai aplicar neste homem vinho e azeite e vai enfaixar essas feridas. Ele vai tratar as feridas, ele vai cuidar deste homem. Vai levá-lo a uma hospedaria, vai pagar a estadia deste homem ferido encontrado na beira do caminho. E sendo assim, este homem agora, que vinha descendo de Jerusalém para Jericó, ele foi salvo por um samaritano, que agora está numa hospedaria, sendo cuidado, tratado, a fim de que ele possa se recompor e retornar ao lugar de onde jamais ele deveria ter saído. Jamais deveria ter saído. É sobre isto que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Observe no texto que a palavra de Deus vai dizer que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Aí é que mora o grande perigo. É descer de Jerusalém para Jericó. Eu já estive lá algumas vezes e Jerusalém para Jericó fica cerca de 27 quilômetros. Não é muito longe. 27 quilômetros de distância de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém. Jerusalém, ela está a 786 metros acima do nível do mar. 786 metros acima do nível do mar. Já Jericó está a 258 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém, 786 metros acima do nível do mar, e Jericó, 258 metros abaixo do nível do mar. Portanto, todo aquele que sai de Jerusalém, ele nunca sobe. Ele só desce. Ele desce. Saiu de Jerusalém, é descida. É descida. Agora, quando se sai de Jericó para Jerusalém, é subida. Quem sai de Jerusalém é descida. Quem decide sair de Jericó para Jerusalém é subida. É sobre isto. Este homem, ele foi atacado, ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi roubado, quase morreu,
Pois a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor vai dizer que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa senão roubar, matar e destruir. Quando este homem, e a palavra de Deus é bem categórica em falar que ele descia de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado pelos inimigos e quase morreu. Só não morreu porque este bom samaritano, que tem a figura de Cristo, o salvou na beira daquele caminho, tratando-lhe as feridas, enfaixando as suas feridas e colocando ele a salvo numa hospedaria, a fim de que ele pudesse se recompor e pudesse então voltar à sua família. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor, através desta palavra, ele falou fortemente ao meu coração, espero que esteja falando também ao seu coração. Nunca desça, nunca saia de Jerusalém, porque quem decide sair de Jerusalém vai descer para Jericó. Quando alguém sai de Jerusalém, automaticamente esse está descendo para Jericó. Jericó fala-nos do pecado. Jericó fala-nos de escravidão. Jericó fala-nos de porfias, de vícios. Jericó fala-nos de prostituição, de avareza, de mentira, de idolatria, de engano, de escravidão, de sofrimento, de tristezas e dores. Jerusalém fala-nos do céu, das coisas celestiais, das coisas de Deus. Jerusalém fala-nos do Espírito Santo. Jerusalém fala-nos de salvação, de refúgio, de fortaleza, de comunhão com Deus, de palavra, de igreja, de comunhão, de união, de fortalecimento espiritual. Observem que todo aquele que sai de Jerusalém, ele está descendo para Jericó. E é justamente nesta descida para Jericó que mora o perigo. Quando este homem, ele desceu de Jerusalém para Jericó, ele ficou vulnerável, fragilizado. Os inimigos o atacaram e quase o matou. Só não o matou porque aquele samaritano teve piedade dele, misericórdia dele e o ajudou a fim de que ele pudesse ter mais uma chance. Eu quero falar com você que não sei qual foi o motivo que você saiu da sua Jerusalém. A sua Jerusalém é a sua igreja. A sua Jerusalém é a sua comunhão com Deus. A sua Jerusalém é o seu casamento. A sua Jerusalém é a sua família. Sua Jerusalém é o seu pai, é a sua mãe. A sua Jerusalém é o seu pastor. A sua Jerusalém é o Espírito Santo, é a sua comunhão com Deus. A sua Jerusalém é a sua congregação. Jericó fala-nos do pecado, do passado, da promiscuidade, dos vícios, das drogas, das coisas ruins, de escravidão, do sofrimento, da angústia, da mágoa, do ódio, das coisas promíscuas desta vida. Eu quero dizer para você que se porventura você saiu de sua Jerusalém para que você possa fazer a meia volta e voltar para Jerusalém, para o lugar alto, para o céu, para a sua igreja, para a sua comunhão,
para sua família, você marido que foi embora de casa, filho que foi embora de casa, você que deixou de orar, deixou de buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, você que está indo ladeira abaixo. Eu estou falando com alguém que está indo ladeira abaixo desde o dia em que você saiu da sua Jerusalém. Volte enquanto há tempo. Nunca saia de Jerusalém por nada. É como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús que haviam saído também de Jerusalém, porque estavam tristes, amargurados, estavam indo de ladeira abaixo. Jesus lhes apareceu na caminhada, e quando eles chegaram em casa, do partir do pão, os seus olhos abriram, escamas como que caíram dos seus olhos, fez com que eles enxergassem que quem vinha falando com eles era o próprio Senhor Jesus. E sabe o que eles fizeram? Imediatamente tomaram a decisão de voltar para Jerusalém, de um lugar de onde jamais eles deveriam ter saído. Eu quero que você reflita sobre isto. Não saia da sua Jerusalém. E se saiu, há tempo de voltar. Porque quem sai de Jerusalém é ladeira abaixo. Quem sai do pecado, quem sai de Jericó, é subida. É a nova Jerusalém. Volte, busque, se fortaleça, porque a palavra de Deus diz que a glória desta última casa, ela pode e vai ser maior do que a primeira. Você vai se renovar, você vai se fortalecer, assim como aquele bom samaritano tratou as feridas daquele homem, enfaixou as feridas, aplicou o vinho que representa o sangue, o óleo que representa o Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus quer fazer em você. Ele quer tratar suas feridas, ele quer cuidar das suas feridas, ele quer enfaixar suas feridas, ele quer derramar o seu sangue sobre você, derramar o Espírito dele sobre a sua vida e te colocar na hospedaria novamente. Te trazer de volta para Jerusalém, do lugar de onde jamais você deveria e deve sair. Jamais. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e guarde essa palavra no seu coração. Nunca saia da sua Jerusalém. Você deve saber qual é a sua Jerusalém. Eu mencionei algumas aqui e claro que existe muito mais do que nós possamos imaginar e pensar. Deus abençoe sua vida e eu espero que você que está em Jerusalém nunca saia e você que saiu volte o quanto antes, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, Deus abençoe e compartilhe este devocional com o maior número de pessoas possível, pelo menos com 7 pessoas, e você vai estar abençoando a vida de muitas pessoas. Deus abençoe, grande abraço e vamos seguir em frente em nome do Senhor Jesus.